Arcano 8. A Justiça. Olá a todos. Eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 8, uma carta que representa o equilíbrio, a verdade e a lei do retorno. A Justiça. Após a energia dinâmica do carro, encontramos a serenidade e a imparcialidade da Justiça. Ela é o arquétipo da juíza, da mediadora, daquele que busca a verdade e o equilíbrio em todas as situações. Preparem-se para descobrir os segredos desta carta que nos convida a agir com integridade, a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a buscar harmonia em nossas vidas. Segmento 1. O significado central e a imagem. A Justiça é, em sua essência, a carta do equilíbrio e da verdade. Ela simboliza a imparcialidade, a honestidade, a responsabilidade, a causa e efeito, e a lei do retorno, também conhecida como karma. É o arquétipo do juiz, do mediador, do conselheiro que busca a solução justa para todas as questões, baseado na verdade e na equidade. Visualizem a imagem da carta. Uma figura majestosa, geralmente feminina, está sentada em um trono, segurando uma balança em uma mão e uma espada na outra. Seu olhar é direto e penetrante, transmitindo a sensação de imparcialidade e objetividade. A balança representa o equilíbrio, a ponderação dos fatos e a busca pela decisão justa. A espada simboliza a verdade, a clareza e o poder de cortar as ilusões e as injustiças. O trono onde a justiça se senta é sólido e imponente, representando a estabilidade e a autoridade da lei. Segmento 2. A sombra da justiça. Mas, como toda carta, a justiça também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar injustiça, parcialidade e rigidez. A sombra da justiça é a corrupção, o preconceito, a vingança, a obsessão por regras e a dificuldade em perdoar. É o juiz que se deixa levar por interesses pessoais, o mediador que toma partido, o indivíduo que busca punir em vez de compreender. Precisamos estar atentos a essa dualidade, para que possamos expressar a energia da justiça de forma equilibrada e construtiva. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. A justiça é o arquétipo da juíza, da mediadora e da buscadora da verdade. Ela é aquela que estabelece a ordem, que busca o equilíbrio entre as partes e que garante que cada um receba o que merece. Ela nos lembra que somos responsáveis por nossas escolhas e que colhemos o que plantamos. O karma não é uma punição, mas sim a lei natural que nos permite aprender e evoluir. A justiça nos convida a agir com integridade, a assumir a responsabilidade por nossas ações e a buscar harmonia em todas as áreas de nossa vida. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia da justiça, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Atticus Finn, do livro e filme O Sol é para Todos. Com sua integridade inabalável, sua defesa da verdade e sua busca por justiça em um caso de preconceito racial, Atticus representa a justiça em sua forma mais elevada, um defensor da lei que age com coragem e compaixão. Outro exemplo é a personagem Mulher Maravilha. Com seu senso de justiça, sua força e sua determinação em lutar pelo bem, ela personifica a guerreira que busca a verdade e o equilíbrio no mundo. No lado sombrio, encontramos personagens como o juiz Claude Frollo, de O Corcunda de Notre Dame. Obcecado pela pureza e pela lei divina, Frollo se torna um juiz implacável e intolerante, que condena e persegue aqueles que considera pecadores. Outro exemplo é o personagem Cersei Lannister, de Game of Thrones. Sedenta por vingança e disposta a tudo para proteger seu poder, Cersei representa a face sombria da justiça, mostrando como a busca por retribuição pode levar à crueldade e à injustiça. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à justiça. A balança representa o equilíbrio, a imparcialidade, a ponderação dos fatos e a busca pela decisão justa. A espada simboliza a verdade, a clareza, o poder de cortar as ilusões e as injustiças, e a capacidade de aplicar a lei. O trono representa a autoridade da lei, a estabilidade e a solidez da justiça. Esotericamente, a justiça está associada à letra hebraica Lamed, que representa o aguilhão, o instrumento que direciona e equilibra. Seu planeta regente é Vênus, que simboliza a harmonia, a beleza, o amor e a justiça. Seu número é o 8, que representa o equilíbrio, a ordem, a lei e a retribuição. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como a justiça se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a necessidade de agir com integridade,
de assumir a responsabilidade por nossas escolhas e de buscar o equilíbrio emocional. Pode indicar um momento de avaliação, de reflexão sobre nossas ações e de busca por soluções justas para os problemas. Espiritualmente, ela simboliza a lei do karma, a importância de viver de acordo com os princípios éticos e a compreensão de que colhemos o que plantamos. Representa a busca pela verdade, a necessidade de equilibrar o dar e o receber, e a importância de agir com justiça e compaixão. Praticamente, a justiça pode indicar questões legais, contratos, acordos, divórcio, processos judiciais e a necessidade de tomar decisões importantes com base na razão e na imparcialidade. Nas tiragens, quando a justiça aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, relacionamentos equilibrados, baseados no respeito mútuo, na honestidade e na justiça. A resolução de conflitos de forma pacífica e a busca por um relacionamento onde haja equilíbrio entre o dar e o receber. Na carreira, sucesso através da integridade, da honestidade e do trabalho árduo. Reconhecimento pelos méritos, promoções e acordos justos. Nas finanças, equilíbrio financeiro, pagamento de dívidas, recebimento de heranças ou acordos financeiros justos. A importância de agir com honestidade e integridade nos negócios. Na espiritualidade, compreensão da lei do karma, busca pela verdade e pela justiça divina, e a importância de agir de acordo com os princípios éticos e morais. Mas se a justiça aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, desequilíbrio nos relacionamentos, injustiça, desonestidade e conflitos. A possibilidade de divórcio, separação ou problemas legais relacionados a questões amorosas. Na carreira, injustiça no trabalho, demissão, processos judiciais, acordos desfavoráveis e a possibilidade de ser vítima de calúnia ou difamação. Nas finanças, desequilíbrio financeiro, dívidas, problemas legais relacionados a dinheiro e a possibilidade de ser enganado ou prejudicado em negócios. Na espiritualidade, desrespeito às leis divinas, ações desonestas, falta de integridade e a possibilidade de sofrer as consequências negativas de ações passadas. Karma. Segmento 7. Reflexão e fixação. A justiça nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o equilíbrio, a verdade e a justiça. Em que áreas da minha vida estou buscando o equilíbrio? Estou agindo com integridade e honestidade em minhas relações e negócios? Quais são as consequências de minhas ações? Estou preparado para colher o que plantei? Como posso buscar soluções justas para os problemas que enfrento? Estou sendo imparcial e objetivo em minhas decisões? Para internalizar a energia da justiça, proponho um exercício prático. Reflita sobre uma situação em sua vida em que você precisa tomar uma decisão importante. Analise os fatos com objetividade, pondere os diferentes pontos de vista e busque a solução que seja mais justa e equilibrada para todos os envolvidos. Lembre-se que suas ações têm consequências e que você é responsável por suas escolhas. Segmento 8. Conclusão. A justiça é o arcano que nos lembra da importância do equilíbrio, da verdade e da lei do retorno em nossas vidas. Ela nos convida a agir com integridade, a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a buscar harmonia em todas as áreas de nossa vida. Ela nos ensina que colhemos o que plantamos e que nossas ações têm consequências, sejam elas positivas ou negativas. Ao agirmos com justiça e compaixão, contribuímos para um mundo mais equilibrado e harmonioso. Arcano 9. O Eremita. Olá a todos, eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 9, uma carta que representa a introspecção, a sabedoria e a busca pelo autoconhecimento. O Eremita. Após a ação e a justiça do carro, encontramos a quietude e a introspecção do eremita. Ele é o arquétipo do sábio, do guia interior, daquele que se retira do mundo para buscar a verdade e a sabedoria em seu próprio interior. Preparem-se para descobrir os segredos desta carta que nos convida a fazer uma pausa, a olhar para dentro de nós mesmos e a encontrar as respostas que buscamos em nosso próprio coração. Segmento 1. O significado central e a imagem. O eremita é, em sua essência, a carta da introspecção e da sabedoria. Ele simboliza a busca pelo autoconhecimento, a necessidade de solidão e recolhimento, a meditação, a reflexão e a paciência. É o arquétipo do mentor, do conselheiro, do indivíduo que se retira do mundo para encontrar a verdade em seu interior e que, ao fazê-lo, ilumina o caminho para os outros. Visualizem a imagem da carta. Um ancião solitário, envolto em um manto escuro, caminha por uma montanha escura. Ele segura uma lamparina em sua mão, cuja luz ilumina o caminho à sua frente. Seu olhar é sereno e contemplativo, transmitindo a sensação de paz e sabedoria.
O manto representa o isolamento e a necessidade de se retirar do mundo exterior, enquanto a lamparina simboliza a luz da verdade interior que guia o eremita em sua jornada. O cajado que ele carrega representa a sabedoria e a experiência acumuladas ao longo do tempo. Segmento 2. A sombra do eremita. Mas, como toda carta, o eremita também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ele pode representar isolamento, solidão e depressão. A sombra do eremita é o isolamento excessivo, a dificuldade em se conectar com os outros, o medo do mundo exterior, a melancolia e a sensação de estar perdido e sozinho. É o eremita que se retira do mundo por medo ou insegurança, o sábio que se torna amargo e cínico, o indivíduo que se fecha em si mesmo e se recusa a receber ajuda. Precisamos estar atentos a essa dualidade, para que possamos expressar a energia do eremita de forma equilibrada e saudável. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. O eremita é o arquétipo do sábio, do mentor e do buscador da verdade. Ele é aquele que se retira do mundo para encontrar as respostas em seu interior, que ilumina o caminho para os outros com sua sabedoria e que nos lembra da importância da introspecção e do autoconhecimento em nossa jornada. Ele nos convida a fazer uma pausa, a nos desconectar do mundo exterior e a nos conectar com nossa voz interior. O eremita nos ensina que as respostas que buscamos não estão fora, mas dentro de nós, e que a verdadeira sabedoria nasce da experiência, da reflexão e da busca constante pela verdade. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia do eremita, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como o Mestre Yoda, de Star Wars. Com sua sabedoria milenar, sua capacidade de guiar os outros em sua jornada e sua conexão com a força, Yoda representa o eremita em sua forma mais elevada, um mestre sábio e compassivo que ilumina o caminho de seus discípulos. Outro exemplo é o personagem Gandalf, de O Senhor dos Anéis. Ele personifica o guia sábio e experiente que oferece conselhos valiosos e lidera os outros em sua busca por um propósito maior. No lado sombrio, encontramos personagens como Ebenezer Scrooge, do Conto de Natal de Charles Dickens. Em sua avareza e isolamento, Scrooge representa o eremita que se fechou para o mundo exterior e se tornou amargo e solitário. Outro exemplo é o personagem Jack Torrance, de O Iluminado. Em sua espiral de loucura e isolamento no Overlook Hotel, Jack personifica a face sombria do eremita, mostrando como o isolamento excessivo pode levar à insanidade e à autodestruição. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados ao eremita. A lamparina representa a luz da verdade interior, a sabedoria que guia o eremita em sua jornada e a capacidade de iluminar o caminho para os outros. O manto simboliza o isolamento, a necessidade de se retirar do mundo exterior e a proteção da própria energia. O cajado representa a sabedoria acumulada ao longo do tempo, a experiência e a força interior que sustentam o eremita em sua jornada. Esotericamente, o eremita está associado à letra hebraica Yod, que representa a mão, o princípio da ação e da criação. Seu planeta regente é Virgem, que simboliza a análise, a introspecção, a busca pela perfeição e a atenção aos detalhes. Seu número é o 9, que representa a conclusão de um ciclo, a introspecção e a busca pela verdade universal. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como o eremita se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ele representa a necessidade de introspecção, de autoconhecimento, de reflexão e de busca por respostas em nosso interior. Pode indicar um momento de solidão, de recolhimento e de afastamento do mundo exterior. Espiritualmente, ele simboliza a busca pela verdade, a conexão com a sabedoria interior e a importância de ouvir a voz da intuição. Representa a jornada da alma em busca de iluminação e a necessidade de encontrar um propósito maior na vida. Praticamente, o eremita pode indicar a necessidade de fazer uma pausa, de tirar um tempo para si mesmo, de buscar aconselhamento ou orientação, de estudar ou meditar, ou de se afastar de situações ou pessoas que estão te drenando energeticamente. Nas tiragens, quando o eremita aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, ele geralmente indica, no amor, um período de introspecção e autoconhecimento que precede um novo relacionamento ou um aprofundamento do relacionamento atual. A necessidade de se afastar da agitação e buscar um amor mais tranquilo e significativo. Na carreira, um momento de reflexão sobre a carreira, a necessidade de buscar um trabalho que tenha mais significado e propósito, ou a importância de encontrar um mentor ou guia que possa oferecer orientação. Nas finanças, a necessidade de ser prudente e cauteloso com os gastos,
de evitar investimentos arriscados e de buscar segurança e estabilidade financeira a longo prazo. Na espiritualidade, um período de profunda conexão com o divino, a busca por respostas em seu interior e a necessidade de se afastar do ruído do mundo exterior para ouvir a voz da intuição. Mas se o eremita aparece na sombra, ou cercado por cartas desafiadoras, no amor, isolamento emocional, dificuldade em se conectar com os outros, medo da intimidade e a possibilidade de solidão e tristeza. Na carreira, estagnação, falta de motivação, dificuldade em encontrar um propósito no trabalho e a sensação de estar perdido e sem direção. Nas finanças, dificuldade em lidar com o dinheiro, medo da escassez, isolamento social por questões financeiras e a necessidade de buscar ajuda para superar problemas financeiros. Na espiritualidade, desconexão com o divino, sensação de vazio e falta de sentido na vida, dificuldade em encontrar respostas e a possibilidade de depressão e isolamento espiritual. Segmento 7. Reflexão e fixação. O eremita nos convida a refletir sobre a nossa própria necessidade de introspecção e autoconhecimento. Em que áreas da minha vida preciso fazer uma pausa e olhar para dentro de mim? Estou ouvindo a voz da minha intuição e seguindo meu próprio caminho? Como posso encontrar mais tempo para a meditação, a reflexão e o autoconhecimento? Estou me isolando do mundo exterior de forma saudável ou prejudicial? Quais são as respostas que estou buscando em meu interior? Para internalizar a energia do eremita, propõe um exercício prático. Reserve um tempo para ficar sozinho em um lugar tranquilo, onde você possa se conectar com seus pensamentos e sentimentos. Desligue o celular, feche os olhos e respire profundamente. Permita-se sentir tudo o que vier à tona, sem julgamento ou resistência. Faça perguntas a si mesmo e ouça as respostas que surgirem em seu interior. Anote suas reflexões em um diário e use essa prática regularmente para se conectar com sua sabedoria interior. Segmento 8. Conclusão. O eremita é o arcano que nos lembra da importância da introspecção, da sabedoria e da busca pelo autoconhecimento em nossa jornada. Ele nos convida a fazer uma pausa, a nos desconectar do mundo exterior e a nos conectar com nossa voz interior. Ele nos ensina que as respostas que buscamos não estão fora, mas dentro de nós, e que a verdadeira sabedoria nasce da experiência, da reflexão e da busca constante pela verdade. Ao nos conectarmos com nossa essência e ao iluminarmos nosso caminho interior, podemos encontrar a paz, a clareza e a direção que buscamos em nossa vida. Arcano 10. A Roda da Fortuna. Olá a todos, eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 10, uma carta que representa os ciclos da vida, a mudança e o destino, a Roda da Fortuna. Após a introspecção do eremita, encontramos a energia dinâmica e imprevisível da Roda da Fortuna. Ela é o arquétipo da mudança, dos altos e baixos da vida, da sorte e do destino que nos impulsiona em direção ao futuro. Preparem-se para descobrir os segredos desta carta que nos convida a abraçar a transformação, a confiar no fluxo da vida e aproveitar as oportunidades que surgem em nosso caminho. Segmento 1. O significado central e a imagem. A Roda da Fortuna é, em sua essência, a carta da mudança e dos ciclos. Ela simboliza a impermanência da vida, os altos e baixos, a sorte, o destino, as oportunidades e a necessidade de adaptação. É o arquétipo da transformação, do movimento constante que nos leva a diferentes experiências e aprendizados ao longo da jornada. Visualizem a imagem da carta. Uma grande roda está girando, com figuras que sobem e descem em sua trajetória. Na parte superior, uma figura coroada representa o auge do sucesso e da boa sorte, enquanto na parte inferior, uma figura caindo simboliza os momentos de dificuldade e desafios. A roda é cercada por símbolos astrológicos e figuras mitológicas, representando as influências cósmicas e o destino que moldam os ciclos da vida. O movimento da roda é constante e imprevisível, simbolizando a natureza transitória de todas as coisas. Segmento 2. A sombra da Roda da Fortuna. Mas, como toda carta, a Roda da Fortuna também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar azar, instabilidade e falta de controle. A sombra da Roda da Fortuna é a sensação de impotência diante das mudanças, a resistência em aceitar os altos e baixos da vida, a crença em um destino fixo e imutável, e a dificuldade em aproveitar as oportunidades que surgem. É a pessoa que se sente vítima das circunstâncias, que se apega ao passado e teme o futuro, e que perde a capacidade de se adaptar e de fluir com a vida. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. A Roda da Fortuna é o arquétipo da mudança, dos ciclos e do destino. Ela nos lembra que a vida é um fluxo constante de altos e baixos, e que nada permanece igual para sempre.
Ela nos convida a abraçar a transformação, a confiar no movimento da vida e a buscar o equilíbrio em meio às mudanças. A roda da fortuna nos ensina que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias, podemos escolher como reagir a elas. Podemos aprender a surfar nas ondas da vida, a aproveitar as oportunidades que surgem e a encontrar um sentido maior em meio à impermanência. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia da roda da fortuna, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Forrest Gump. Com sua capacidade de se adaptar às mudanças da vida, sua atitude positiva diante dos desafios e sua habilidade em aproveitar as oportunidades que surgem, Forrest representa a roda da fortuna em sua forma mais luminosa. Um personagem que flui com a vida e encontra sucesso e felicidade em meio às reviravoltas do destino. Outro exemplo é a personagem Alice, de Alice no País das Maravilhas. Sua jornada surreal e cheia de transformações simboliza a natureza imprevisível da vida e a necessidade de se adaptar às mudanças inesperadas. No lado sombrio, encontramos personagens como Jay Gatsby, de O Grande Gatsby. Sua obsessão em recriar o passado e sua dificuldade em aceitar a impermanência da vida o levam à ruína e à tragédia. Outro exemplo é o personagem Miss Havisham, de Grandes Esperanças. Presa ao passado e incapaz de superar uma decepção amorosa, ela se fecha para as mudanças da vida e se torna amargurada e solitária. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à roda da fortuna. A roda representa os ciclos da vida, a mudança constante, os altos e baixos, a sorte e o destino. As figuras na roda simbolizam as diferentes fases da vida, o sucesso e o fracasso, a ascensão e a queda. Os símbolos astrológicos e mitológicos representam as influências cósmicas, as forças do destino e os padrões universais que regem os ciclos da vida. Esotericamente, a roda da fortuna está associada à letra hebraica K, que representa a palma da mão, a capacidade de moldar o destino e de agarrar as oportunidades. Seu planeta regente é Júpiter, que simboliza a expansão, a abundância, a sorte e a filosofia. Seu número é o 10, que representa a conclusão de um ciclo e o início de outro, a totalidade e a transformação. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como a roda da fortuna se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a necessidade de aceitar a impermanência da vida, de se adaptar às mudanças e de confiar no fluxo do destino. Pode indicar um momento de instabilidade, de oportunidades inesperadas ou de virada na vida. Espiritualmente, ela simboliza os ciclos da alma, a lei do karma, a reencarnação e a busca por um propósito maior na vida. Representa a importância de aprender com as experiências passadas e de evoluir através das transformações. Praticamente, a roda da fortuna pode indicar mudanças repentinas, oportunidades de emprego, ganhos ou perdas financeiras, viagens, novos relacionamentos ou fim de ciclos antigos. Nas tiragens, quando a roda da fortuna aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, ela geralmente indica, no amor, mudanças positivas no relacionamento, novas oportunidades românticas, a chegada de um amor verdadeiro ou a superação de desafios que fortalecem a união. Na carreira, oportunidades de crescimento, promoção, mudança de emprego para melhor, sucesso em novos empreendimentos ou reconhecimento pelos esforços. Nas finanças, melhora na situação financeira, ganhos inesperados, investimentos bem-sucedidos ou a superação de dificuldades financeiras. Na espiritualidade, despertar espiritual, compreensão dos ciclos da vida, conexão com o destino e a oportunidade de evoluir e transformar a própria realidade. Mas se a roda da fortuna aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, instabilidade emocional, relacionamentos instáveis, términos inesperados, azar no amor ou dificuldade em encontrar um parceiro compatível. Na carreira, reviravoltas negativas, demissão, projetos que não dão certo, perda de oportunidades ou instabilidade profissional. Nas finanças, perdas inesperadas, má sorte nos negócios, investimentos mal-sucedidos, instabilidade financeira ou dificuldades em lidar com o dinheiro. Na espiritualidade, crise de fé, sensação de falta de propósito, dificuldade em lidar com as mudanças da vida e a sensação de estar à mercê do destino. Segmento 7. Reflexão e fixação. A roda da fortuna nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a mudança e o destino. Em que áreas da minha vida estou passando por mudanças significativas? Como estou lidando com os altos e baixos da vida? Estou resistindo ou fluindo com as mudanças?
Acredito que tenho algum controle sobre o meu destino, ou me sinto à mercê das circunstâncias? Estou aproveitando as oportunidades que surgem em meu caminho? Qual é o meu propósito nesta fase da vida? O que preciso aprender e evoluir? Para internalizar a energia da roda da fortuna, proponho um exercício prático. Reflita sobre os ciclos que você já viveu em sua vida. Lembre-se dos momentos de alegria e sucesso, bem como dos momentos de tristeza e desafio. Anote os aprendizados que você obteve em cada fase e como essas experiências te moldaram. Em seguida, pense sobre o momento presente. Quais ciclos estão se encerrando e quais estão se iniciando em sua vida? Quais oportunidades você pode aproveitar neste novo ciclo? Segmento 8. Conclusão. A roda da fortuna é o arcano que nos lembra da natureza cíclica da vida e da importância de abraçar a mudança. Ela nos convida a confiar no fluxo do destino, a aprender com as experiências passadas e aproveitar as oportunidades que surgem em nosso caminho. Ela nos ensina que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias, podemos escolher como reagir a elas. Podemos aprender a dançar com a roda da fortuna, a encontrar um sentido maior em meio à impermanência e a evoluir através das constantes transformações da vida. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 10, a Roda da Fortuna. Arcano 11, a Força. Olá a todos, eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 11, uma carta que representa a coragem, a paixão e o domínio dos instintos. A Força. Após a inconstância da Roda da Fortuna, encontramos a energia vibrante e controlada da força. Ela é o arquétipo da heroína, do domador, daquele que enfrenta seus medos e instintos com coragem, compaixão e autocontrole. Preparem-se para descobrir os segredos desta carta que nos convida a cultivar a força interior, a dominar nossos impulsos e a encontrar o poder que reside em nosso coração. Segmento 1. O significado central e a imagem. A força é, em sua essência, a carta da coragem e do domínio. Ela simboliza a força interior, a paixão, a bravura, o autocontrole, a resiliência e a capacidade de dominar os instintos. É o arquétipo da heroína, do domador, do indivíduo que enfrenta seus medos e desafios com confiança e determinação, utilizando a gentileza e a persuasão em vez da violência. Visualizem a imagem da carta. Uma mulher serena e confiante acaricia um leão, que parece manso e dócil em sua presença. Seus gestos são suaves, mas firmes, transmitindo a sensação de controle e poder. A mulher veste roupas brancas, simbolizando a pureza de suas intenções, e sua cabeça é adornada com o símbolo do infinito, representando a natureza ilimitada de sua força. O leão, tradicionalmente associado à agressividade e aos instintos selvagens, representa os desafios e os medos que precisamos enfrentar e dominar. Segmento 2. A sombra da força. Mas, como toda carta, a força também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar fraqueza, agressividade e descontrole. A sombra da força é a falta de autoconfiança, a impulsividade, a violência, a raiva descontrolada e a incapacidade de lidar com os próprios instintos. É a pessoa que se sente impotente diante dos desafios, que se deixa dominar pela fúria, que utiliza a força bruta para impor sua vontade e que teme sua própria natureza selvagem. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. A força é o arquétipo da heroína, do domador e do mestre de si mesmo. Ela é aquela que encontra o poder em sua gentileza, que enfrenta seus medos com coragem e compaixão, e que aprende a dominar seus instintos em vez de reprimi-los. Ela nos lembra que a verdadeira força não reside na violência ou na agressão, mas sim na capacidade de controlar a si mesmo, de agir com integridade e de perseverar diante das adversidades. A força nos convida a cultivar a autoconfiança, a dominar nossos impulsos e a encontrar a coragem para enfrentar os desafios da vida com graça e determinação. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia da força, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como a Mulher Maravilha. Com sua coragem inabalável, sua compaixão e sua habilidade em controlar sua força sobre-humana, ela representa a força em sua forma mais elevada, uma heroína que luta pela justiça com graça e poder. Outro exemplo é o personagem Mulan. Sua bravura em se disfarçar de homem para salvar seu pai, sua determinação em superar os desafios e sua capacidade de encontrar a força em sua feminilidade a tornam um exemplo inspirador de coragem e autocontrole. No lado sombrio, encontramos personagens como Hulk. Apesar de sua força imensa, sua dificuldade em controlar sua raiva e seus impulsos o tornam uma ameaça para si mesmo e para os outros.
Outro exemplo é a personagem Cersei Lannister, de Game of Thrones. Sua sede de poder, sua crueldade e sua incapacidade de controlar suas emoções a levam a cometer atos terríveis e a perder o controle de sua própria vida. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à força. A mulher e o leão representam o domínio dos instintos através da gentileza e da persuasão, a união entre a força bruta e a sabedoria interior. O símbolo do infinito representa a natureza ilimitada da força interior, a capacidade de superar qualquer desafio e a conexão com o divino. As roupas brancas simbolizam a pureza de intenção, a integridade e a ausência de malícia na utilização do poder. Esotericamente, a força está associada à letra hebraica Tete, que representa a serpente, símbolo da energia vital e da paixão. Seu planeta regente é Leão, que simboliza a coragem, a paixão, a autoconfiança e a expressão do eu. Seu número é o 11, que representa a força interior, a coragem e o domínio dos instintos. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como a força se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a necessidade de cultivar a autoconfiança, de enfrentar os medos e desafios com coragem e determinação, e de aprender a controlar os impulsos e emoções. Espiritualmente, ela simboliza a força interior que reside em cada um de nós, a capacidade de superar as provações da vida e a importância de agir com integridade e compaixão. Praticamente, a força pode indicar a necessidade de enfrentar uma situação difícil com coragem, de controlar os impulsos em um relacionamento ou situação, de encontrar a motivação para superar um obstáculo ou de utilizar a persuasão em vez da agressão para alcançar um objetivo. Nas tiragens, quando a força aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, paixão controlada, relacionamentos estáveis e duradouros, capacidade de resolver conflitos com gentileza e compreensão, atração magnética e poder de sedução. Na carreira, coragem para enfrentar desafios profissionais, liderança inspiradora, capacidade de motivar e influenciar os outros, sucesso em áreas que exigem força e determinação. Nas finanças, controle dos impulsos consumistas, capacidade de administrar o dinheiro com sabedoria, investimentos seguros e rentáveis, força de vontade para alcançar a estabilidade financeira. Na espiritualidade, domínio dos instintos, conexão com a força interior, capacidade de superar provações espirituais, coragem para seguir o próprio caminho e influência positiva sobre os outros. Mas se a força aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, descontrole emocional, agressividade, paixão destrutiva, relacionamentos abusivos ou instáveis, dificuldade em lidar com os conflitos de forma pacífica. Na carreira, agressividade, autoritarismo, dificuldade em controlar os impulsos no ambiente de trabalho, conflitos com colegas ou superiores, uso da força para alcançar os objetivos. Nas finanças, descontrole dos gastos, impulsividade nas decisões financeiras, investimentos arriscados, dificuldades em lidar com o dinheiro e possibilidade de perdas financeiras. Na espiritualidade, repressão dos instintos, dificuldade em lidar com a própria sombra, fanatismo, intolerância, uso da força para impor crenças e comportamentos. Segmento 7. Reflexão e fixação. A força nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a coragem e o poder. Em que áreas da minha vida preciso cultivar mais a coragem e a autoconfiança? Como posso aprender a dominar meus impulsos e emoções de forma mais eficaz? Estou utilizando meu poder de forma positiva e construtiva? Quais são os meus medos e como posso enfrentá-los com mais coragem? Como posso encontrar a força em minha gentileza e compaixão? Para internalizar a energia da força, proponho um exercício prático. Escolha um desafio que você esteja enfrentando em sua vida e visualize-se superando com coragem, confiança e autocontrole. Imagine-se agindo com gentileza e firmeza, encontrando soluções criativas e inspirando aqueles ao seu redor. Sinta a força interior que reside em você e acredite em sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Segmento 8. Conclusão. A força é o arcano que nos lembra que a verdadeira força não reside na violência ou na agressão, mas sim na coragem, na compaixão e no domínio de si mesmo. Ela nos convida a cultivar a autoconfiança, a enfrentar nossos medos com determinação e a encontrar o poder que reside em nosso coração. Ela nos ensina que, ao dominarmos nossos instintos e agirmos com integridade, podemos superar qualquer desafio e alcançar nossos objetivos com graça e poder. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 11, a Força. Arcano 12, o pendurado. Olá a todos, eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje,
Vamos explorar o Arcano 12, uma carta que representa a entrega, a introspecção e a necessidade de sacrifício, o pendurado. Após a energia dinâmica da força, encontramos a quietude e a aparente passividade do pendurado. Ele é o arquétipo do mártir, do visionário, daquele que se entrega a uma causa maior e que enxerga o mundo de uma perspectiva diferente. Preparem-se para descobrir os segredos desta carta que nos convida a questionar nossas certezas, a aceitar o sacrifício e a encontrar a libertação na entrega. Segmento 1. O significado central e a imagem. O pendurado é, em sua essência, a carta da entrega e da perspectiva. Ele simboliza a pausa, a introspecção, o sacrifício voluntário, a inversão de valores e a necessidade de ver o mundo de uma maneira diferente. É o arquétipo do mártir, do visionário, do indivíduo que se coloca em uma posição de vulnerabilidade para alcançar uma compreensão mais profunda da vida. Visualizem a imagem da carta. Um homem está pendurado de cabeça para baixo, suspenso por uma corda presa a um galho de árvore. Seu corpo forma o número 4, simbolizando estabilidade, mas sua posição invertida sugere uma suspensão dessa estabilidade. Seu rosto está sereno e tranquilo, indicando que sua posição não é de sofrimento, mas de entrega e contemplação. A árvore em que ele está pendurado pode ter raízes e pequenos brotos, simbolizando o potencial de crescimento e renovação que surge da aparente estagnação. Segmento 2. A sombra do pendurado. Mas, como toda carta, o pendurado também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ele pode representar vitimização, martírio e paralisia. A sombra do pendurado é a passividade excessiva, a sensação de impotência, o sofrimento desnecessário, a fuga da realidade e a dificuldade em agir. É a pessoa que se sente presa em uma situação sem saída, que se sacrifica pelos outros sem obter nada em troca, que se torna vítima das circunstâncias e que se recusa a enxergar novas perspectivas. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. O pendurado é o arquétipo do mártir, do visionário e do buscador de uma nova perspectiva. Ele é aquele que se entrega a uma causa maior, que questiona os valores estabelecidos e que enxerga o mundo de uma maneira única. Ele nos lembra que, às vezes, é preciso parar, sacrificar algo importante e mudar nossa perspectiva para encontrar um novo caminho e alcançar um nível mais elevado de consciência. O pendurado nos convida a aceitar a vulnerabilidade, a confiar no processo da vida e a encontrar a libertação na entrega. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia do pendurado, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Neo, de Matrix. Ao escolher tomar a pílula vermelha e se entregar à verdade, Neo se coloca em uma posição de vulnerabilidade e sacrifício. Mas, ao fazê-lo, ele desperta para uma nova realidade e se torna o salvador da humanidade. Outro exemplo é o personagem Jesus Cristo. Sua entrega na cruz, simbolizando o sacrifício em prol da salvação da humanidade, representa o pendurado em sua forma mais elevada, a entrega total a uma causa maior. No lado sombrio, encontramos personagens como Severus Snape, de Harry Potter. Preso a um passado de sofrimento e ressentimento, Snape se sacrifica por uma causa nobre, mas permanece amargurado e incapaz de encontrar a verdadeira libertação. Outro exemplo é a personagem Daisy Buchanan, de O Grande Gatsby. Sua incapacidade de se libertar das amarras da sociedade e de seu casamento a leva a uma vida de infelicidade e estagnação, simbolizando a passividade e a vitimização do pendurado em sua sombra. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados ao pendurado. A posição invertida representa a inversão de valores, a necessidade de ver o mundo de uma maneira diferente e a suspensão da realidade cotidiana. A corda simboliza a ligação com algo maior, a entrega a uma causa ou ideal e a aparente limitação que leva à libertação. O rosto sereno representa a aceitação, a tranquilidade e a compreensão que surgem da entrega e do sacrifício. Esotericamente, o pendurado está associado à letra hebraica Mem, que representa a água, símbolo da fluidez, da intuição e das emoções. Seu planeta regente é Netuno, que simboliza a ilusão, a espiritualidade, a compaixão e a transcendência. Seu número é o 12, que representa a conclusão de um ciclo e a preparação para um novo começo, a entrega e o sacrifício em prol de um propósito maior. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como o pendurado se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ele representa a necessidade de fazer uma pausa, de reavaliar os valores e crenças, de sacrificar algo importante em prol de um objetivo maior e de estar aberto a novas perspectivas. Espiritualmente, ele simboliza a entrega ao divino,
a busca por um propósito transcendente, a importância do sacrifício na jornada da alma e a necessidade de transcender o ego para alcançar a iluminação. Praticamente, o pendurado pode indicar um período de espera, uma situação em que é preciso abrir mão do controle, a necessidade de fazer um sacrifício em um relacionamento ou projeto, ou um momento de introspecção e busca por um novo sentido na vida. Nas tiragens, quando o pendurado aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, relacionamentos em que é preciso fazer concessões e sacrifícios em prol da harmonia, a necessidade de abrir mão do ego e do controle para fortalecer a união, a possibilidade de um amor altruísta e incondicional. Na carreira, períodos de estagnação profissional que exigem paciência e entrega, a necessidade de sacrificar ambições pessoais em prol de um propósito maior, a possibilidade de encontrar um trabalho que tenha um significado espiritual ou social. Nas finanças, necessidade de abrir mão de ganhos imediatos em prol de um investimento a longo prazo, a importância de ser generoso e caridoso com os recursos, a possibilidade de encontrar uma nova perspectiva sobre o dinheiro e os valores materiais. Na espiritualidade, entrega ao divino, busca por um propósito transcendente, a necessidade de transcender o ego e os desejos pessoais para alcançar a iluminação, a importância do sacrifício na jornada espiritual. Mas se o pendurado aparece na sombra, ou cercado por cartas desafiadoras, no amor, relacionamentos desequilibrados em que a vitimização e sofrimento desnecessário, a dificuldade em se libertar de relações abusivas, a sensação de estar preso em um ciclo de sacrifício sem recompensa. Na carreira, estagnação profissional por medo de mudar ou arriscar, a sensação de estar preso em um trabalho sem propósito, a dificuldade em encontrar motivação e realização na vida profissional. Nas finanças, dificuldade em lidar com o dinheiro de forma equilibrada, sacrifícios financeiros excessivos que levam à privação, a sensação de estar preso em uma situação de escassez ou dependência financeira. Na espiritualidade, martírio, sofrimento desnecessário, dificuldade em encontrar um sentido na dor e no sacrifício, a sensação de estar desconectado do divino e perdido em um caminho sem luz. Segmento 7. Reflexão e fixação. O pendurado nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a entrega e o sacrifício. Em que áreas da minha vida estou me sentindo preso ou limitado? O que estou disposto a sacrificar em prol de um objetivo maior? Estou aberto a enxergar o mundo de uma perspectiva diferente? Como posso encontrar a libertação na entrega e na aceitação? Qual é o propósito maior que me guia em minha jornada? Para internalizar a energia do pendurado, proponho um exercício prático. Escolha uma situação em sua vida em que você se sinta preso ou limitado. Dedique um tempo para meditar sobre essa situação, buscando enxergá-la de diferentes perspectivas. Questione suas certezas, seus valores e suas crenças. Esteja aberto a sacrificar algo importante, seja um hábito, um relacionamento ou uma ambição pessoal, em prol de um objetivo maior. Confie no processo da vida e busque a libertação na entrega e na aceitação. Segmento 8. Conclusão. O pendurado é o arcano que nos lembra da importância da entrega, da introspecção e do sacrifício em nossa jornada. Ele nos convida a questionar nossas certezas, a aceitar a vulnerabilidade e a buscar novas perspectivas. Ele nos ensina que, às vezes, é preciso parar, sacrificar algo importante e mudar nossa maneira de ver o mundo para encontrar um novo caminho e alcançar um nível mais elevado de consciência. Ao nos entregarmos a um propósito maior e ao confiarmos no fluxo da vida, podemos encontrar a verdadeira libertação e transformação. Espero que esta jornada tenha te inspirado a questionar suas certezas e a buscar a libertação na entrega. Lembre-se que, às vezes, é preciso sacrificar para alcançar a verdadeira transformação. Arcano 13. A morte. Olá a todos. Eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 13, uma carta que frequentemente causa medo e mal-entendidos, mas que na verdade representa transformação e renovação, a morte. Após a entrega e a mudança de perspectiva do pendurado, encontramos a inevitável transformação da morte. Ela é o arquétipo do fim de um ciclo, da transição, da purificação e do renascimento. Preparem-se para desmistificar essa carta e descobrir os segredos da transformação que ela nos convida a abraçar. Segmento 1. O significado central e a imagem. A morte é, em sua essência, a carta da transformação e do fim de um ciclo. Ela simboliza o término de uma fase, a transição para algo novo, a purificação, a libertação do passado e o renascimento. É o arquétipo da mudança inevitável, que nos convida a deixar ir o que não serve mais e abrir espaço para o novo. Visualizem a imagem da carta. Um esqueleto envolto em uma armadura negra cavalga um cavalo branco. O esqueleto carrega uma foice,
que utiliza para ceifar cabeças ou membros, simbolizando o fim de algo. No fundo, vemos um rio com barcos, representando a passagem para o outro lado, e o sol nascendo, simbolizando o renascimento. A imagem pode parecer sombria, mas a presença do branco e do sol nascendo traz uma mensagem de esperança e renovação. Segmento 2. A sombra da morte. Mas, como toda carta, a morte também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar estagnação, resistência à mudança e destruição. A sombra da morte é o medo do desconhecido, a dificuldade em deixar ir o passado, a sensação de perda e a destruição desnecessária. É a pessoa que se apega ao que não serve mais, que resiste às mudanças inevitáveis da vida e que acaba sofrendo mais do que o necessário. Segmento 3. Arquétipo e visão geral. A morte é o arquétipo da transformação, do fim de um ciclo e do renascimento. Ela nos lembra que a vida é feita de ciclos e que, para que o novo possa surgir, o velho precisa desaparecer. Ela nos convida a abraçar a mudança, a deixar ir o que não nos serve mais e a confiar no processo de renovação da vida. A morte nos ensina que, embora a transformação possa ser dolorosa, ela é necessária para o nosso crescimento e evolução. Segmento 4. Personificações na cultura pop, luz e sombra. Para ilustrar a energia da morte, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Daenerys Targaryen, de Game of Thrones. Sua jornada é marcada por perdas e transformações constantes, que a levam a renascer das cinzas e a se tornar uma líder poderosa. Outro exemplo é o personagem Harry Potter. A morte de seus pais e de outros entes queridos o molda e o impulsiona a cumprir seu destino, simbolizando a transformação através da perda. No lado sombrio, encontramos personagens como Anakin Skywalker, de Star Wars. Seu medo da perda e sua dificuldade em aceitar a mudança o levam a se tornar Darth Vader, um ser corrompido e destruído por sua própria resistência à transformação. Outro exemplo é a personagem Norma Desmond, de Crepúsculo dos Deuses. Presa ao passado e incapaz de aceitar o fim de sua carreira, Norma se torna uma figura amargurada e decadente, simbolizando a estagnação e a destruição causadas pela resistência à mudança. Segmento 5. Símbolos e princípios esotéricos. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à morte. O esqueleto representa a essência da vida, despojada do corpo físico, e a inevitabilidade da transformação. A foice simboliza o fim de um ciclo, o corte com o passado e a libertação do que não serve mais. O cavalo branco representa a pureza da intenção da transformação e a transição para um novo estado de ser. O sol nascendo simboliza o renascimento, a esperança e o início de um novo ciclo. Esotericamente, a morte está associada à letra hebraica Nun, que representa o peixe, símbolo de transformação e renovação. Seu planeta regente é Plutão, que simboliza a transformação, a destruição e o renascimento. Seu número é o 13, que representa a morte e o renascimento, o fim de um ciclo e o início de outro. Segmento 6. Interpretações e aplicações práticas. E como a morte se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a necessidade de deixar ir o passado, de aceitar as mudanças inevitáveis da vida e de se abrir para novas possibilidades. Espiritualmente, ela simboliza a transformação da alma, a morte do ego e o renascimento para um novo nível de consciência. Praticamente, a morte pode indicar o fim de um relacionamento, de um emprego, de uma fase da vida ou de um padrão de comportamento. Também pode representar uma mudança profunda na vida da pessoa, que a leva a se transformar e a renascer. Nas tiragens, quando a morte aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, o fim de um relacionamento que não estava funcionando e o início de um novo ciclo amoroso mais saudável e feliz. Na carreira, o fim de um emprego que não trazia mais satisfação e o início de uma nova carreira mais alinhada com os propósitos da pessoa. Nas finanças, o fim de um ciclo de dificuldades financeiras e o início de um período de maior estabilidade e prosperidade. Na espiritualidade, a morte do ego e o renascimento para um novo nível de consciência espiritual. Mas se a morte aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, dificuldade em superar o fim de um relacionamento, apego ao passado e medo de se abrir para um novo amor. Na carreira, resistência a mudanças no trabalho, medo de perder o emprego e dificuldade em se adaptar a novas situações. Nas finanças, dificuldade em lidar com perdas financeiras, apego ao dinheiro e medo de mudanças na situação financeira. Na espiritualidade, crise espiritual, sensação de perda de sentido na vida e dificuldade em se abrir para a transformação.
Segmento 7. Reflexão e fixação. A morte nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a mudança e o fim dos ciclos. Em que áreas da minha vida estou resistindo à mudança? O que preciso deixar ir para poder seguir em frente? Estou aberto a me transformar e a renascer? Qual é o meu maior medo em relação ao futuro? Como posso encontrar a esperança e a renovação em meio à transformação? Para internalizar a energia da morte, proponho um exercício prático. Escolha um aspecto de sua vida que você sente que precisa mudar. Escreva em um papel tudo o que você precisa deixar ir em relação a essa situação. Em seguida, queime o papel, com cuidado, e visualize-se se libertando do passado e se abrindo para o novo. Sinta a energia da transformação fluindo através de você e acredite em sua capacidade de renascer. Segmento 8. Conclusão. A morte é o arcano que nos lembra que a transformação é uma parte essencial da vida. Ela nos convida a abraçar a mudança, a deixar ir o que não nos serve mais e a confiar no processo de renovação. Ela nos ensina que, embora a transformação possa ser dolorosa, ela é necessária para o nosso crescimento e evolução. Ao nos abrirmos para a morte do velho, podemos dar espaço para o nascimento do novo e trilhar um caminho de maior autenticidade e realização. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 13, a morte. Espero que esta jornada tenha te ajudado a desmistificar essa carta e a compreender a importância da transformação em nossas vidas. Lembre-se que a morte é apenas o fim de um ciclo, e que após a escuridão sempre surge a luz de um novo começo. Arcano 14. A temperança. Olá a todos, eu sou Alexandre Antônio Assi, e sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast sobre o fascinante mundo do Tarot. Hoje, vamos explorar o Arcano 14, uma carta que nos fala sobre equilíbrio, harmonia e a arte da moderação. A temperança. No fluxo da vida, após a transformação profunda trazida pela morte, encontramos a temperança, que nos convida a integrar as mudanças, a buscar o equilíbrio e a restaurar a harmonia em nosso ser. Preparem-se para uma jornada de descoberta sobre a alquimia interior e a serenidade que reside no centro do furacão. A temperança é, em sua essência, a carta do equilíbrio e da harmonia. Ela simboliza a moderação, a paciência, a cura, a capacidade de combinar opostos e a busca constante pelo meio-termo. É o arquétipo do alquimista interior, daquele que transmuta as energias, que encontra serenidade em meio ao caos e que restaura ordem e harmonia em todos os níveis. Visualizem a imagem da carta. Um anjo, ou uma figura alada, realiza a transmutação de líquidos entre duas taças. Seus movimentos são suaves, precisos, quase como uma dança. Os líquidos, que representam elementos opostos, como fogo e água, são misturados em perfeita proporção, criando uma nova substância, equilibrada e harmoniosa. O anjo irradia calma, serenidade e uma profunda sensação de paz. Ao fundo, a paisagem é tranquila, com cores suaves e uma atmosfera de tierra e contemplação. Mas, como toda carta, a temperança também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar desequilíbrio, excessos ou falta de moderação. A sombra da temperança é a impaciência, a intolerância, a rigidez, a incapacidade de se adaptar às mudanças e a dificuldade em encontrar soluções harmoniosas. É a pessoa que vive nos extremos, que se deixa levar pelos impulsos, que não consegue conciliar diferentes pontos de vista e que se torna prisioneira de sua própria intransigência. A temperança é o arquétipo do alquimista, do mediador e do curador. Ela é aquela que possui a capacidade de transmutar as energias, de encontrar o ponto de equilíbrio entre os opostos e de restaurar a harmonia em todos os níveis. Ela nos lembra que a verdadeira força reside na serenidade, na paciência e na capacidade de integrar diferentes aspectos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A temperança nos convida a buscar o meio-termo, a agir com moderação e a cultivar harmonia em nossos pensamentos, sentimentos e ações. Para ilustrar a energia da temperança, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Mr. Miyagi, da saga Karate Kid. Com sua sabedoria ancestral, paciência inesgotável e capacidade de integrar diferentes filosofias de vida, Miyagi representa a temperança em sua forma mais elevada, um mestre que encontra força no equilíbrio e na serenidade. Outro exemplo é o Dr. Manhattan, de Watchmen. Sua serenidade, controle emocional e visão ampla permitem transcender as dualidades e enxergar a realidade em sua totalidade. No lado sombrio, encontramos personagens como Cersei Lannister, de Game of Thrones. Sua sede de poder, ações extremas e incapacidade de encontrar moderação a levam a um caminho de destruição e sofrimento. Outro exemplo é Alex Gillard,
de laranja mecânica. Sua agressividade, violência e falta de controle representam a ausência completa da temperança, o desequilíbrio e a desarmonia em sua forma mais caótica. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à temperança. O anjo ou figura alada representa a natureza divina da temperança, sua capacidade de transcender as limitações humanas e de atuar como mediador entre o céu e a terra. As duas taças e a água simbolizam a combinação de elementos opostos, a transmutação de energias e a criação de algo novo e equilibrado. O movimento da água representa o fluxo constante da vida, a necessidade de adaptação e a busca pelo equilíbrio dinâmico. Esotericamente, a temperança está associada à letra hebraica Samek, que representa o apoio, o sustento e a estrutura. Seu planeta regente é Júpiter, que simboliza a expansão, a sabedoria, a justiça e a harmonia. Seu número é o 14, que representa a estabilidade e movimento, a capacidade de se adaptar às mudanças com equilíbrio. E como a temperança se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a busca pelo equilíbrio emocional, a necessidade de integrar diferentes aspectos da personalidade e de encontrar um meio-termo entre impulsos e razão. Espiritualmente, ela simboliza a alquimia espiritual, a capacidade de transmutar energias densas em sutis e de encontrar harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Praticamente, a temperança pode indicar a necessidade de conciliar diferentes áreas da vida, de buscar soluções diplomáticas para conflitos e de agir com moderação em todas as situações. Nas tiragens, quando a temperança aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, relacionamentos equilibrados, baseados no respeito mútuo, na compreensão e na capacidade de resolver conflitos de forma harmoniosa. Na carreira, sucesso através da diplomacia, da negociação e da capacidade de encontrar soluções que beneficiem todas as partes envolvidas. Um ambiente de trabalho harmonioso e colaborativo. Nas finanças, estabilidade financeira, capacidade de administrar os recursos com sabedoria e moderação, evitando excessos e imprudências. Na espiritualidade, integração de diferentes práticas e crenças, busca por um caminho espiritual único e equilibrado, conexão com a serenidade interior e a paz de espírito. Mas se a temperança aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, desequilíbrio nos relacionamentos, conflitos constantes, dificuldade em encontrar um meio-termo e tendência a agir de forma impulsiva e intolerante. Na carreira, dificuldade em lidar com colegas ou superiores, falta de diplomacia, decisões precipitadas e incapacidade de encontrar soluções que satisfaçam a todos. Nas finanças, descontrole nos gastos, imprudência nos investimentos, instabilidade financeira e dificuldade em encontrar um equilíbrio entre gastar e poupar. Na espiritualidade, dogmatismo, fanatismo, intolerância com outras crenças, rigidez e dificuldade em encontrar um caminho espiritual que promova a paz e a harmonia interior. A temperança nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o equilíbrio e a harmonia. Em que áreas da minha vida estou buscando mais equilíbrio? Estou agindo com moderação ou me deixando levar por excessos? Como posso integrar diferentes aspectos de mim mesmo para alcançar maior totalidade? Estou sendo paciente e tolerante com os outros? Qual é o meu segredo para encontrar a serenidade em meio ao caos? Para internalizar a energia da temperança, proponho um exercício prático. Escolha uma situação em sua vida em que você esteja enfrentando um desequilíbrio ou conflito. Dedique alguns minutos para meditar sobre essa situação, buscando enxergar todos os lados da questão. Imagine-se como o anjo da temperança, misturando os elementos opostos em busca de uma solução harmoniosa. Sinta a serenidade e a paz interior que surgem desse processo de integração e permita que essa energia guie seus pensamentos, sentimentos e ações. A temperança é o arcano que nos lembra da importância do equilíbrio, da harmonia e da moderação em nossa jornada. Ela nos convida a buscar o meio-termo, a agir com paciência e serenidade, e a integrar todas as partes de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Ela nos ensina que a verdadeira alquimia da vida está em encontrar a serenidade no centro do furacão, em transmutar os desafios em oportunidades de crescimento e em restaurar a harmonia em nosso ser e em nosso mundo. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 14, a temperança. Espero que esta jornada tenha te inspirado a buscar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida e a cultivar a serenidade que reside em seu coração. Lembre-se que você possui a capacidade de transmutar as energias, de encontrar harmonia em meio ao caos e de criar uma realidade mais equilibrada e plena. Desvendando o Arcano 15, o Diabo no Tarot, quando pensamos na figura do diabo, é natural que venham à mente imagens ligadas ao mal, à tentação, a algo puramente negativo. No entanto,
No universo simbólico do tarot, a abordagem é muito mais profunda e, eu diria, instrutiva. O Arcano 15 não é uma carta sobre o mal em si, mas sobre as nossas sombras, nossos apegos, nossas ilusões e onde nos sentimos presos. Visualizem a carta clássica do tarot de Rider-Waite ou mesmo a do tarot de Marsella. No Rider-Waite, vemos uma figura imponente, muitas vezes retratada com asas de morcego, chifres, garras e em um pedestal. Aos seus pés, acorrentados ao pedestal, estão duas figuras humanas nuas, um homem e uma mulher, que parecem estar ali por vontade própria, ou talvez, por se sentirem incapazes de se libertar. No tarot de Marsella, a imagem também apresenta essa figura central e as duas outras menores acorrentadas. Essa iconografia é riquíssima em simbolismo. A figura central representa aquilo que nos domina, que nos seduz, que nos aprisiona. Pode ser o materialismo excessivo, a busca desenfreada por prazeres sensoriais, vícios, compulsões, relacionamentos tóxicos, ou até mesmo medos e crenças limitantes que nós mesmos criamos. As correntes nos pescoços das figuras humanas não são apertadas. Na verdade, elas poderiam ser removidas se houvesse a consciência e a vontade para isso. Isso nos fala sobre a natureza da prisão representada por o diabo. É uma prisão que, em grande parte, é psicológica ou emocional. Somos nós que, de alguma forma, nos permitimos ficar acorrentados. Os aspectos animais na figura central, os chifres que remetem a bodes e a energia instintiva, as asas que podem sugerir uma queda ou um lado sombrio apontam para nossa natureza mais primal, os desejos e impulsos que, quando não são reconhecidos ou integrados, podem nos controlar. O pedestal pode simbolizar a base sólida que damos a essas forças em nossas vidas. No tarot, cada arcano maior é uma lição, uma fase da jornada do herói. O diabo aparece depois da temperança, arcano 14, que nos fala de equilíbrio e moderação. A vinda do diabo pode ser vista como um teste. Depois de buscar o equilíbrio, somos confrontados com as forças que tentam nos desviar desse caminho, as tentações e os apegos que nos puxam para baixo. Agora, vamos falar sobre os significados do Arcano 15 quando ele aparece em uma leitura. Quando o diabo surge na posição ereta, ele frequentemente aponta para situações de aprisionamento. Isso pode se manifestar de diversas formas: materialismo e excesso, um foco exagerado em bens materiais, dinheiro, status, ou a busca incessante por prazeres sem moderação. Apegos e vícios, estar preso a hábitos destrutivos, substâncias, relacionamentos codependentes ou padrões de pensamento negativos. Poder e manipulação, pode indicar dinâmicas de controle, onde uma pessoa tenta dominar a outra, ou onde você mesmo está sendo manipulado ou manipulando. Sombras pessoais, o diabo nos confronta com nossos medos, nossas inseguranças, nosso lado sombra, aquilo que negamos ou escondemos de nós mesmos e dos outros. É um convite a olhar para dentro e reconhecer essas partes. Paixão avassaladora. Em alguns contextos, pode representar uma paixão intensa, quase obsessiva, que pode cegar e levar a decisões impensadas. Sentimento de estar preso. Uma sensação geral de falta de liberdade, de estar encurralado em uma situação da qual parece difícil escapar. É importante notar que, mesmo em sua posição ereta, o diabo não é necessariamente uma sentença de condenação. Ele é um espelho que reflete onde estamos depositando nosso poder de forma equivocada, onde estamos nos permitindo ser controlados externamente ou por nossos próprios impulsos desgovernados. É um chamado à consciência. Mas e quando o diabo aparece invertido? Aqui a energia muda significativamente. A carta invertida muitas vezes sinaliza um processo de libertação. Liberdade e desapego. A corrente está se quebrando. Indica que você está começando a reconhecer as amarras e a se mover em direção à liberdade. Pode ser o fim de um vício, o término de um relacionamento tóxico ou a superação de um medo. Recuperação do controle. Você está retomando as rédeas da sua vida, deixando de ser vítima das circunstâncias ou dos outros. Confronto e integração da sombra. A energia invertida pode indicar que você está finalmente disposto a encarar seus demônios internos, a integrar suas sombras e a usar essa energia de forma construtiva. Superação de dificuldades. Desafios que pareciam intransponíveis começam a ser superados. Consciência dos apegos. Há uma clareza sobre onde você estava preso, o que é o primeiro passo crucial para a mudança. O diabo invertido é um sinal muito positivo de que a consciência está se expandindo e que a jornada em direção à autenticidade e ao empoderamento pessoal está em andamento. É um processo que pode não ser fácil, exigindo coragem para fazer ajustes e desvinculações, mas que leva a uma maior leveza e realização. Olhando para o diabo de forma mais ampla,
podemos associá-lo a alguns conceitos interessantes. Na numerologia do Tarot, o 15 se reduz a 1 mais 5 igual 6, que é o número do arcano Os Enamorados. Enquanto Os Enamorados fala sobre escolhas e valores, o diabo nos mostra as consequências de escolhas baseadas unicamente no desejo, na ilusão ou no medo, e como isso pode nos afastar de nossa verdadeira essência e de relacionamentos saudáveis baseados no amor genuíno e não na codependência. Astrologicamente, o diabo é frequentemente associado a Capricórnio. Capricórnio, regido por Saturno, lida com estrutura, responsabilidade, ambição e o mundo material. O diabo, sob essa ótica, pode representar a ambição desmedida, a busca por poder a qualquer custo, ou a rigidez e o aprisionamento dentro de estruturas limitantes, sejam elas sociais, profissionais ou pessoais. E quais conselhos o diabo nos traz? Conheça sua sombra, não fuja dos seus medos, inseguranças, ciúmes ou raiva. Olhe para eles com honestidade. Identifique seus apegos. O que ou quem te prende? O que te impede de ser livre? Cuidado com as tentações. Esteja atento às seduções que podem te desviar do seu caminho ou que prometem prazer imediato com consequências negativas a longo prazo. Reconheça seus desejos, mas não seja dominado por eles. É saudável ter desejos e ambições, mas eles não devem controlar sua vida a ponto de te prejudicar ou prejudicar outros. Seja honesto, consigo mesmo e com os outros sobre suas intenções e motivações. Recupere seu poder. Se você se sente aprisionado, saiba que você tem a força interior para quebrar as correntes. O primeiro passo é a consciência. O diabo nos lembra que a verdadeira liberdade não é a ausência de limitações externas, mas a capacidade de controlar nossos próprios impulsos e medos. É uma carta que nos convida a integrar nossa totalidade, luz e sombra, para nos tornarmos seres mais completos e conscientes. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo Arcano 15. Espero que esta audioaula tenha trazido novas perspectivas sobre essa lâmina tão enigmática. Lembrem-se, o tarot é uma ferramenta de autoconhecimento e o diabo, em toda a sua intensidade, é um professor poderoso no caminho do despertar. Desvendando o Arcano 16 a Torre no Tarot Olá e muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de autoconhecimento e sabedoria ancestral através das lâminas do Tarot. Eu sou Alexandre Antônio Assi, e no episódio de hoje, vamos encarar um arcano que é, talvez, um dos mais impactantes e, para muitos, temidos do baralho. O arcano de número 16, a Torre. Quando a Torre aparece, a primeira imagem que nos vem à mente é a de destruição, caos, algo caindo por terra. E, de fato, essa carta frequentemente prenuncia ou reflete momentos de ruptura drástica e inesperada em nossas vidas. Visualizem a imagem clássica, uma torre alta, rígida, sendo atingida por um raio. Figuras humanas despencam de suas janelas, o fogo consome a estrutura e pedaços dela voam pelos ares. É uma cena de colapso total. Essa imagem não é à toa. A torre simboliza estruturas, sejam elas crenças, relacionamentos, carreiras, planos ou até mesmo nossa própria identidade que foram construídas sobre bases falsas, ilusões ou apegos excessivos. O raio representa uma intervenção divina ou uma força maior, uma revelação súbita de verdade que abala e destrói essas estruturas frágeis. As figuras caindo somos nós, sendo forçados a abandonar a segurança ilusória que havíamos criado. A torre é a antítese do Arcano 15, o diabo. Enquanto o diabo nos mostra onde estamos presos por nossas próprias mãos ou apegos, a torre vem e quebra essas prisões de fora para dentro, muitas vezes de forma dolorosa, mas necessária. É a libertação através da destruição do que não serve mais, do que nos limitava ou do que era insustentável. No Tarot, a torre aparece depois do diabo e antes da estrela, Arcano 17. Isso sugere que, após confrontarmos nossas sombras e apegos, diabo, muitas vezes é preciso uma grande sacudida, torre, para limpar o terreno e abrir espaço para a esperança e a inspiração, estrela, que vem em seguida. É um processo de demolição para permitir a reconstrução. Agora, vamos aos significados quando a torre surge em uma leitura. Quando a torre aparece na posição ereta, ela geralmente indica uma crise, uma revelação chocante ou uma mudança abrupta e inesperada. Pode ser o fim repentino de um relacionamento, a perda de um emprego, o colapso de um negócio, a descoberta de uma verdade dolorosa, ou uma grande crise pessoal que força uma reavaliação completa da vida. É um momento de caos temporário, onde tudo que parecia sólido pode desmoronar. Embora assustador, esse colapso tem um propósito: destruir o que era falso ou limitante para que algo mais autêntico possa ser construído. É a verdade vindo à tona, mesmo que de forma explosiva.
Pode representar a queda do ego, a liberação de tensões acumuladas ou um despertar espiritual repentino. Mas e quando a torre aparece invertida? A energia, embora ainda desafiadora, muda de foco. Uma torre invertida pode sugerir que a mudança ou a crise está sendo resistida ou adiada. A destruição necessária pode estar acontecendo internamente, causando grande turbulência psicológica ou emocional, mas sem uma manifestação externa clara. Pode indicar um medo paralisante da mudança, a recusa em ver a verdade ou a tentativa de manter de pé algo que já está podre por dentro. No entanto, em alguns contextos, a torre invertida também pode significar que o pior da tempestade já passou, que os danos foram minimizados ou que é um processo de reconstrução lenta e dolorosa após uma crise evitada ou menos intensa. Pode ser um aviso para não resistir ao inevitável, pois adiar a queda só a tornará mais penosa. Olhando para a torre de forma mais ampla, na numerologia do Tarot, o 16 se reduz a 1 mais 6 igual 7. O número 7 está associado ao carro, arcano 7, em alguns sistemas, que fala de controle, direção e movimento, e ao eremita, arcano 9, mas o mais 6 igual 7, que fala de introspecção e busca interior. A relação com 7 sugere que a crise da torre muitas vezes nos força a reavaliar a direção de nossa vida, carro, ou a buscar respostas e sabedoria em nosso interior, eremita, após o abalo externo. Astrologicamente, a torre é frequentemente ligada a Marte, pela sua energia explosiva e destrutiva, e a Urano, pelo seu caráter súbito e revolucionário. Alguns também a associam a Saturno, pela queda das estruturas rígidas. E quais conselhos a torre nos traz? Prepare-se para o inesperado. Às vezes, as mudanças vêm sem aviso. Não se apegue rigidamente ao que precisa cair. Permita que as estruturas falsas desmoronem. Lembre-se que a destruição é um prelúdio para a reconstrução. Busque a verdade, mesmo que ela doa. A crise pode ser uma oportunidade para se libertar e construir algo mais forte e autêntico. Não resista ao inevitável. Se sentir que uma estrutura em sua vida está insustentável, encare a mudança de frente, em vez de adiar o sofrimento. A torre nos lembra que a vida é dinâmica e que apegos excessivos ou estruturas frágeis baseadas em ilusões estão fadados a desmoronar. É uma carta de humildade diante das forças maiores da vida e um convite a reconstruir sobre alicerces mais verdadeiros e resilientes. Chegamos ao fim da nossa exploração do Arcano 16, a Torre. Espero que este mergulho tenha ajudado a compreender a profundidade, e sim, o potencial transformador dessa lâmina. Lembrem-se, mesmo na queda, há a promessa de um novo começo sobre um terreno mais limpo. Arcano 17. Hoje, vamos mergulhar na energia luminosa e inspiradora do Arcano 17, a Estrela. Após a turbulência e a destruição da torre, encontramos a estrela, um farol de esperança que nos guia através da escuridão e nos conecta com a nossa luz interior. Preparem-se para uma jornada de cura, renovação e reencontro com o divino. A estrela é, em sua essência, a carta da esperança, da inspiração e da fé. Ela simboliza a cura, a renovação, a conexão com o divino e a promessa de um futuro melhor. É o arquétipo da visionária, da curadora e da musa, aquela que nos inspira a acreditar em nossos sonhos, a abrir o coração para o amor e a manifestar a beleza em todas as suas formas. Visualizem a imagem da carta. Uma figura feminina, geralmente nua, ajoelha-se à beira de um lago, derramando água de 2 jarros. A água, símbolo de purificação e nutrição, flui livremente, alimentando a terra e conectando o céu e a terra. Acima, um céu noturno repleto de estrelas brilha intensamente, iluminando o caminho da figura e simbolizando a conexão com o cosmos e o divino. A estrela maior, com suas 8 pontas, irradia uma luz intensa, representando a estrela da iniciação e a totalidade do ser. Mas, como toda carta, a estrela também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar desesperança, ceticismo e desconexão. A sombra da estrela é a ilusão, a falta de fé, a dificuldade em acreditar em si mesmo e no futuro, e a tendência a se perder em expectativas irreais. É a perda da magia, a sensação de vazio e a dificuldade em encontrar um sentido para a vida. A estrela é o arquétipo da visionária, da curadora e da musa. Ela é aquela que enxerga além da realidade presente, que traz alívio e renovação, e que inspira a criatividade e a expressão da beleza. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz interior e a conexão com o divino podem nos guiar e nos trazer cura, renovação e um novo sentido de propósito. A estrela nos convida a abrir o coração, a confiar no fluxo da vida e acreditar na beleza e na harmonia do universo.
Para ilustrar a energia da estrela, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Galadriel, de O Senhor dos Anéis. Com sua sabedoria ancestral, beleza etérea e conexão com o divino, Galadriel representa a estrela em sua forma mais elevada, uma guia que irradia esperança e inspira os outros a seguirem seu caminho com fé. Outro exemplo é Luna Lovegood, da série Harry Potter. Com sua excentricidade encantadora, otimismo inabalável e crença em coisas invisíveis, Luna nos lembra da importância de ver o mundo com outros olhos e de manter a esperança mesmo diante da adversidade. No lado sombrio, encontramos personagens como Norma Desmond, de Crepúsculo dos Deuses. Presa em um mundo de ilusões e memórias do passado, Norma representa a estrela em sua forma mais sombria. Alguém que perdeu a conexão com a realidade e se agarra desesperadamente a uma falsa esperança, incapaz de enxergar a luz do presente. Outro exemplo é Jay Gatsby, de O Grande Gatsby. Sua obsessão por um amor idealizado e sua busca incessante por um sonho inatingível o levam a uma espiral de desilusão e sofrimento, representando a perda da esperança e a dificuldade em aceitar a realidade. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à estrela. A figura feminina nua representa a pureza, a vulnerabilidade e a abertura para receber as bênçãos do universo. Os jarros de água simbolizam a purificação, a nutrição da alma e o fluxo constante de energia vital. As estrelas no céu representam a conexão com o cosmos, os chakras e a presença do divino em nossas vidas. A estrela de 8 pontas simboliza a estrela da iniciação, a totalidade do ser e a harmonia entre o céu e a terra. Esotericamente, a estrela está associada à letra hebraica E, que representa a janela, a abertura para o divino e a manifestação da luz. Seu planeta regente é Vênus, que simboliza o amor, a beleza, a harmonia e a criatividade. Seu número é o 17, que representa a esperança em ação, a capacidade de manifestar os desejos do coração através da fé e da inspiração. E como a estrela se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa a esperança como força curativa, a capacidade de encontrar inspiração em momentos difíceis e a conexão com a própria luz interior. Espiritualmente, ela simboliza a conexão com o divino, a abertura para receber bênçãos e insights do universo e a fé como guia para o propósito de vida. Praticamente, a estrela pode indicar um momento de renovação em projetos ou relacionamentos, a importância de manter uma atitude otimista diante dos desafios e a necessidade de expressar a própria criatividade. Nas tiragens, quando a estrela aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, um período de cura emocional, abertura para o amor verdadeiro e a possibilidade de construir relacionamentos harmoniosos e inspiradores. Na carreira, inspiração para seguir um novo caminho, desenvolvimento da criatividade e a manifestação de projetos inovadores e promissores. Nas finanças, confiança na prosperidade futura, intuição para investir com sabedoria e a capacidade de atrair abundância através da fé e do otimismo. Na espiritualidade, conexão profunda com o divino, abertura para receber orientação espiritual e a descoberta do próprio propósito de vida. Mas se a estrela aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, desilusão amorosa, idealização excessiva do parceiro e a dificuldade em encontrar um amor verdadeiro e duradouro. Na carreira, falta de inspiração, bloqueios criativos e a sensação de estar perdido e sem direção profissional. Nas finanças, ilusões sobre dinheiro, investimentos arriscados e a tendência a gastar de forma irresponsável, colocando em risco a estabilidade financeira. Na espiritualidade, ceticismo, descrença e a sensação de estar desconectado do divino, buscando respostas em lugares ou pessoas que não inspiram confiança. A estrela nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com a esperança, a inspiração e a fé. Em que áreas da minha vida preciso cultivar mais esperança? Como posso me conectar com a minha luz interior e com o divino? Quais são os meus sonhos e como posso manifestá-los? De que forma posso expressar a minha criatividade e inspirar os outros? Como posso trazer mais cura e renovação para a minha vida? Para internalizar a energia da estrela, proponho um exercício prático. Reserve alguns minutos para meditar sobre a imagem da carta. Visualize a figura feminina derramando a água, as estrelas brilhando no céu e a luz intensa da estrela maior. Sinta a energia de cura, esperança e inspiração que emana da carta e permita que essa energia preencha o seu ser. Conecte-se com a sua luz interior e com a presença do divino em sua vida, e expresse gratidão por todas as bênçãos que você já recebeu e por aquelas que ainda estão por vir. A estrela é um farol de esperança que nos guia através da escuridão,
lembrando-nos que a luz interior e a conexão com o divino são fontes inesgotáveis de cura, renovação e inspiração. Ela nos convida a abrir o coração, a confiar no fluxo da vida e acreditar na beleza e na harmonia do universo. Ao nos conectarmos com a energia da estrela, podemos manifestar os nossos sonhos, expressar a nossa verdade e trilhar o nosso caminho com fé, otimismo e propósito. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 17, a Estrela. Espero que esta jornada tenha te inspirado a cultivar a esperança em seu coração, a se conectar com a sua luz interior e a acreditar no poder transformador da fé. Lembre-se que você é parte de algo maior, que a beleza e a harmonia do universo estão ao seu alcance e que você tem a capacidade de manifestar os seus sonhos e de iluminar o mundo com a sua própria luz. Arcano 18, a Lua. Olá a todos! Hoje, vamos nos aventurar no misterioso e enigmático Arcano 18, a Lua. Após a revelação da estrela, que nos conecta com a nossa luz interior, a Lua nos convida a explorar o nosso lado sombrio, a mergulhar nas profundezas do inconsciente e a enfrentar os medos e ilusões que se escondem nas sombras. Preparem-se para uma jornada de autoconhecimento e desvendamento dos segredos da alma. A Lua é, em sua essência, a carta do mistério, da intuição e da ilusão. Ela simboliza o inconsciente, os medos ocultos, os sonhos, a imaginação e a necessidade de confiar na nossa voz interior para navegar pelas águas turvas da nossa psique. É o arquétipo da sacerdotisa sombria, da ilusionista e da buscadora da verdade, aquela que nos guia através da escuridão para encontrarmos a luz da sabedoria interior. Visualizem a imagem da carta. A Lua, com seu brilho misterioso, ilumina uma paisagem noturna e enigmática. Duas torres imponentes se erguem ao fundo, representando a dualidade da mente consciente e inconsciente, os limites entre o conhecido e o desconhecido. Um caminho sinuoso se estende entre as torres, simbolizando a jornada da alma através do mundo das sombras, dos medos e das ilusões. Um caranguejo emerge das águas primordiais, representando os instintos mais primitivos, os desejos ocultos e os medos ancestrais que espreitam no nosso inconsciente. Mas, como toda carta, a Lua também possui um lado sombrio. Quando sua energia se manifesta de forma desequilibrada, ela pode representar confusão, engano e medo. A sombra da Lua é a paranoia, a ansiedade, a instabilidade emocional, a dificuldade em discernir a verdade da mentira e a tendência a se perder em ilusões e fantasias. É a sensação de estar perdido em um labirinto, de ser assombrado por pesadelos e de ser incapaz de confiar nos próprios sentimentos e percepções. A Lua é o arquétipo da sacerdotisa sombria, da ilusionista e da buscadora da verdade. Ela é aquela que guarda os mistérios do inconsciente, que tece véus de engano e que desvenda os segredos ocultos. Ela nos lembra que nem tudo é o que parece, que a verdade muitas vezes se esconde por trás de máscaras e aparências, e que é preciso coragem e intuição para desvendar os mistérios da alma. A Lua nos convida a abraçar a nossa sombra, a enfrentar os nossos medos e a confiar na sabedoria da nossa voz interior para encontrar a clareza e a totalidade. Para ilustrar a energia da Lua, podemos pensar em personagens da cultura pop que personificam seus diferentes aspectos. Em sua luz, temos figuras como Morpheus, da trilogia Matrix. Com sua sabedoria enigmática, seu conhecimento dos segredos da Matrix e sua capacidade de guiar Neo através do mundo das ilusões, Morpheus representa a Lua em sua face mais luminosa, um guia que nos ajuda a despertar para a verdade e a desvendar os mistérios da realidade. Outro exemplo é Sybil Trelawney, da série Harry Potter. Com sua intuição excêntrica e sua conexão com o mundo dos sonhos e das profecias, Trelawney nos lembra da importância de confiar em nossos pressentimentos e de prestar atenção aos sinais que o nosso inconsciente nos envia. No lado sombrio, encontramos personagens como Gollum, de O Senhor dos Anéis. Consumido pela obsessão, pela paranoia e pela sua dupla personalidade, Gollum representa a Lua em sua face mais obscura. Alguém que se perdeu nas sombras da sua própria mente, que é incapaz de distinguir a realidade da fantasia e que se torna prisioneiro dos seus medos e desejos mais primitivos. Outro exemplo é Norman Bates, do clássico Psicose. Com sua instabilidade emocional, sua dupla personalidade e sua incapacidade de lidar com seus desejos obscuros, Norman personifica a Lua em seu aspecto mais perturbador. A mente atormentada pelas ilusões, pelos segredos e pelos horrores que se escondem no inconsciente. Vamos agora explorar alguns dos símbolos e princípios esotéricos associados à Lua. A Lua representa os ciclos, as mudanças, o ritmo da vida e a influência das marés emocionais. Simboliza também o mistério, a intuição, o inconsciente e a busca pela verdade oculta. As duas torres representam a dualidade da mente consciente e inconsciente, os limites entre o conhecido e o desconhecido,
e a necessidade de integrar os opostos para alcançar a totalidade. O caminho sinuoso simboliza a jornada da alma através do mundo das sombras, dos medos e das ilusões. Representa os desafios, os obstáculos e as reviravoltas que encontramos ao explorar o nosso inconsciente. O caranguejo representa os instintos mais primitivos, os desejos ocultos, os medos ancestrais e as emoções que emergem das profundezas do nosso ser. Esotericamente, a lua está associada à letra hebraica Kof, que representa a parte de trás da cabeça, simbolizando o inconsciente e a intuição. Seu elemento é a água, que simboliza as emoções, os mistérios e a profundidade da alma. Seu número é o 18, que representa a ilusão que aprisiona, mas também o potencial para a libertação através da intuição e da sabedoria interior. E como a lua se manifesta em uma leitura de tarot? Psicologicamente, ela representa os medos, as ansiedades e as ilusões que nos impedem de ver a realidade com clareza. Simboliza a necessidade de explorar o inconsciente, de enfrentar a própria sombra e de confiar na intuição para encontrar a verdade interior. Espiritualmente, ela simboliza os mistérios da alma, a jornada através da escuridão para encontrar a luz e a importância de se conectar com o lado intuitivo e emocional da espiritualidade. Praticamente, a lua pode indicar enganos, mal-entendidos, situações confusas ou a necessidade de ser cauteloso em relação a pessoas ou circunstâncias que parecem duvidosas. Nas tiragens, quando a lua aparece em uma posição positiva ou como conselho, na luz, geralmente indica, no amor, um período de maior sensibilidade emocional, de aprofundamento da conexão com o parceiro e de revelação de sentimentos e desejos ocultos. Na carreira, um momento propício para explorar a criatividade, a intuição e a imaginação no trabalho, buscando soluções inovadoras e originais. Nas finanças, a necessidade de ser cauteloso com investimentos arriscados, de desconfiar de promessas mirabolantes e de confiar na própria intuição para tomar decisões financeiras sábias. Na espiritualidade, um convite para explorar os mistérios do oculto, da magia e dos sonhos, buscando sabedoria nas profundezas do inconsciente e se conectando com o lado noturno da espiritualidade. Mas se a lua aparece na sombra, ou cercada por cartas desafiadoras, no amor, ilusões amorosas, enganos, traições e a dificuldade em confiar no parceiro, levando a relacionamentos instáveis e dolorosos. Na carreira, confusão, desorientação, falta de clareza sobre os objetivos profissionais e a sensação de estar perdido em um labirinto de incertezas. Nas finanças, golpes, fraudes, perdas financeiras e a tendência a se deixar enganar por falsas promessas de riqueza fácil. Na espiritualidade, envolvimento com práticas ou grupos que exploram o medo e a manipulação, levando a uma busca espiritual distorcida e prejudicial. A lua nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com o mistério, a intuição e o inconsciente. Quais são os meus medos mais profundos e como eles estão me afetando? Estou confiando na minha intuição ou me deixando levar por ilusões? Quais são os segredos que estou escondendo de mim mesmo e dos outros? Como posso trazer mais clareza e verdade para a minha vida? Estou disposto a explorar os mistérios do meu inconsciente para encontrar a totalidade? Para internalizar a energia da lua, proponho um exercício prático. Reserve alguns minutos para meditar sobre a imagem da carta. Observe os detalhes da cena, as cores, os símbolos e as sensações que a carta evoca em você. Conecte-se com a sua intuição, com seus medos e com as suas emoções mais profundas. Permita-se sentir a ambiguidade e o mistério da lua, e confie na sabedoria da sua voz interior para guiá-lo através da escuridão. A lua é um portal para o mundo do mistério, da intuição e do inconsciente. Ela nos convida a abraçar a nossa sombra, a enfrentar os nossos medos e a confiar na sabedoria da nossa voz interior. Ao explorarmos as profundezas da nossa psique, podemos desvendar os segredos que nos aprisionam, libertar o nosso potencial criativo e encontrar a verdade que se esconde por trás das ilusões. A lua nos lembra que a jornada para a totalidade exige coragem, vulnerabilidade e a disposição de mergulhar no desconhecido, confiando na luz da nossa intuição para nos guiar. E assim concluímos nossa exploração do Arcano 18, a Lua. Espero que esta jornada tenha te inspirado a explorar os mistérios da sua alma, a enfrentar os seus medos com coragem e a confiar na sabedoria da sua intuição. Lembre-se que você possui a capacidade de desvendar os segredos do seu inconsciente, de transformar as suas ilusões em clareza e de encontrar a luz da verdade em meio à escuridão. No nosso próximo encontro, desvendaremos os mistérios do Arcano 19, o Sol, a carta que nos trará a clareza, a alegria e a vitalidade que tanto buscamos após a jornada noturna da Lua. Obrigado pela companhia e até a próxima!